Muito obrigado, Alex. Como o tempo ficou muito reduzido, vamos permitir uma pergunta para o Alex e uma pergunta para o Fernando, para que ambos possam responder. Pode ficar por aqui, pá. Alguém tem alguma pergunta? Paulo. O professor Cortez está bravo. Para o Fernando, parabéns, Fernando, e obrigado aí pela palestra. E a gente fica um pouco chateado de ver que nossos defensores estão sofrendo um pouco aí, né? O que me chama a atenção em todos esses dados que você mostrou, que após uns 10 anos de atividade, eles estão com muitos parâmetros piorados, a demora para volta à calma após o estresse, né? Isso é, sabidamente, uma coisa ruim, um mau prognóstico, né? Acho que o mapa de que as coisas não estão indo bem está assim, bem traçado. Como reverter isso, sim? Ligado, né? Agora ligou. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Nós temos discutido bastante a respeito disso, né? A gente sabe que é um problema que envolve um cuidado, né, muito grande. E é engraçado porque a gente fala aqui, né, e às vezes o pessoal olha e vê a escola e fala, nossa, a escola de educação física se preocupando com a saúde, né? Do militar e por vezes, né, igual o ano passado a gente o nosso setor de apoio psicossocial, por exemplo, nos pediu apoio com relação à rastreabilidade, porque os profissionais de educação física estão muito mais difundidos pelas regiões, né? Por exemplo, nesse exato momento eu tenho policiais em Rosana, talvez muita gente não saiba onde que é, mas eu fui com a minha equipe lá avaliar os policiais de lá, eles estão a 90 quilômetros da sede administrativa deles, divisa do estado, eles cuidam da divisa com o estado. E ele sabe que ele está sozinho lá, né? São dois, um cuidando do outro, né? E óbvio que quando tem qualquer situação, o nível de estresse é muito alto, né? Só que assim, a gente percebe hoje que são várias questões que influenciam. Muitas vezes a gente chegou com algumas demandas, por exemplo, no nosso centro odontológico. Aí eu não entendi o porquê que o dentista estava procurando profissional de educação física, né? Mas eles falaram assim, olha, tem dia que o paciente senta na minha mesa para um procedimento dentário e ele chora. Né? Eu falei, como assim, né? E aí eles pegaram um probleminha que está na área odontológica, mas que tem a ver com a área psicológica, por exemplo, né? Que a gente estava fazendo um estudo, que eles queriam que a gente fizesse um estudo com relação ao levantamento de distúrbio temporomandibular. Se a gente pegar a população de modo geral, a gente vai ver em torno de 10% a prevalência disso, né? E na nossa tropa isso chega a 30%, 40%, e se eu pegar alguns lugares como o centro de operações que cuidam do recebimento das chamadas, né, e conversa com as viaturas, chega a 70%. Onde que eu tenho mais psicólogos, por exemplo, né, onde que eu tenho 3 psicólogos e não dou conta de atender todo mundo. Então, assim, existe uma preocupação porque são várias frentes. Hoje a gente está iniciando um projeto piloto em um dos batalhões da Zona Norte, onde a gente teve 3 suicídios no ano passado e mais 4 tentativas. E a gente está abordando um cuidado integral, que a gente chama, né? Onde eu tenho a atenção do profissional de educação física, eu tenho o sistema odontológico imbuído nisso, o médico, os psicólogos, porque nem sempre ele se abre com a pessoa que você acha que ele vai se abrir. Nem sempre ele se abre, por exemplo, com o profissional lá de psicologia, às vezes ele se abre com o dentista, né? Às vezes ele tem um outro problema grave, né? E às vezes ele esconde isso, né? Então é um caso bem grave, mas hoje a gente está voltando um pouco mais a atenção com relação a isso, mas a gente já percebe que precisa ser um atendimento multidisciplinar, essa é a primeira coisa, né? A gente já se alertou que não dá para os profissionais trabalharem de maneira isolada. Então, a gente já começou a se aproximar dos médicos, se aproximar do nosso centro de reabilitação, se aproximar do centro de apoio psicossocial. Então, precisa ser um conjunto de fatores agindo para poder dar um suporte para esse profissional, porque a situação é grave, né? Porque ele sofre em várias áreas diferentes. Uma pergunta agora para o Alex. Parabéns, Fernando. Gostei muito do trabalho.
Tá? Eu vou fazer a pergunta, o professor Paulo fez praticamente a pergunta que eu gostaria de fazer, então eu vou fazer uma pergunta para o Alex. Alex, eu queria que você explicasse qual que é a vantagem de você trabalhar com essas IPSs, né, em relação aos outros tipos de cultura celular. Você diferencia uma célula, né, e faz ela voltar a ser uma célula-tronco, transforma num cardiomiócito. E se há alguma desvantagem, né, em relação ao seu desenho, como que você muda o desenho para lidar com essa desvantagem? Tá, obrigado, Ursula. Na verdade, o principal fator dessa questão do cardiomiócito derivado da célula-tronco pluripotente é justamente que nós podemos fazer paciente específico, né? Então, se você quer estudar cardiomiopatia diabética, por exemplo, você pode pegar, né, justamente um pedacinho só pequeno de pele desse indivíduo, ou até mesmo menos de 500 ml, bem menos, na verdade, de sangue, e você faz a reprogramação através dos eritroblastos do sangue. Então, ela é paciente específico e ele ainda mantém a herança, ainda mantém todo o componente genético, né, o background genético do paciente. Então, você pode justamente analisar de forma específica daquele paciente que você está tratando lá na clínica. Tanto que nós, né, temos essa parte translacional do nosso projeto que eu nem falei aqui, que é justamente também com a parte de pacientes com câncer de mama, que estão recebendo doxorubicina. Então, respondendo, a questão é basicamente essa, né? Que em todo o background de DNA, de genético do paciente, ela continua, a mesma célula retornando, ela diferenciando em célula-tronco, ela mantém ainda o DNA daquele indivíduo, né? Do paciente. Então, no caso do estudo clínico, você poderia fazer uma cultura de célula do próprio paciente, pareado com aqueles pacientes que você já está estudando. Isso, você pode pegar as células do próprio paciente, faz a reprogramação, depois você tem que diferenciar essa célula, né? E aí você vai transformar em cardiomiócitos com a carga genética do paciente. Isso, exatamente. Tá ok, Alex. Obrigada. Eu peço licença porque eu gostaria de fazer uma pergunta para o Alex em relação ao seguinte: o treinamento no paciente oncológico, a gente sabe que existe uma grande perda de massa muscular. E você falou só em treinamento aeróbio. Faz uma parte de treinamento resistido ou não? Só treinamento aeróbio? Somente treinamento aeróbio. Não temos o protocolo de treinamento resistido ainda, mas a ideia é justamente essa. Primeiro a gente avaliar nesses animais, avaliar in vitro. É uma coisa também que eu não falei, é que nós queremos ver se o exercício ele modula o microRNA de forma benéfica, né? Ou seja, diminui o microRNA1, por exemplo, que nós vamos avaliar, e essa diminuição do microRNA, da expressão do microRNA1, depois nós vamos avaliar, fazer um ensaio de superexpressão e inibição nos cardiomiócitos, especificamente com relação à inibição do microRNA1, para ver se o efeito benéfico que a gente viu nos animais com câncer de mama e com doxorubicina, que a gente evidenciou lá no in vivo, se a gente tem o mesmo efeito só pela inibição do microRNA1 nos cardiomiócitos, mimetizando o efeito do exercício sem o exercício. Eu fiz essa pergunta porque eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com um paciente oncológico e na parceria com a oncologista que acompanha esse paciente e pelas medidas de composição corporal, todo o tratamento que ela vem fazendo, ele é um pós-cirúrgico, ele operou pâncreas. Nós estamos fazendo 80% de treinamento resistido e apenas 20% de treinamento aeróbio, porque quase que é impossível você conseguir manter um treinamento aeróbio prolongado se ele não ganhar massa muscular antes. Não é mesmo? São protocolos que nós estamos ainda, esse protocolo mesmo não tem na literatura, a gente que desenvolveu, né? Como eu falei, só tem estudos prévios, né? Que faz o exercício nos animais e depois injeta doxorubicina. Nosso estudo é o único que, pelo menos até agora, né, que não vi ainda na literatura, mas o nosso protocolo foi específico de preventivo e de tratamento, né? Antes da injeção de doxorubicina e também durante a injeção de doxorubicina a gente fez o treinamento físico aeróbio. Mas o treinamento resistido também tenho certeza que o treinamento combinado, né, que foi muito falado aqui também, o treinamento combinado é o mais adequado para esses indivíduos que precisam melhorar a questão da função cardíaca e esses aspectos de cardiotoxicidade, né? Eu quero aproveitar também para agradecer ao Fernando, que ele me possibilitou entender o que é atleta tático. Porque eu não sabia. Juro por Deus que eu cheguei em casa, fiquei tentando encontrar onde tem a diferença entre atleta tático e atleta
que não é tático? Quem que é o não tático? Porque eu pensei em esporte, né? E agora eu entendi exatamente o que é. Parabéns pela palestra também, aos dois. Muito obrigado pelo público e pelas perguntas. Muito obrigado.